Todos esses cuidados da atividade física, de não ficar muito sedentário, essa coisa. Quais são os tratamentos mesmo para o diabetes? O tratamento, ele depende, primeiro, né, do tipo de diabetes. Então, se eu tenho diabetes tipo 1, que é aquele que eu expliquei que o pâncreas deixa de produzir insulina por uma questão autoimune, basicamente a gente vai precisar fazer o tratamento com insulina. Então, esses pacientes, desde o início, né, eles necessitam de aplicação de múltiplas doses de insulina. Essas insulinas podem ser aplicadas por meio de seringa, por meio de canetas, ou a gente tem atualmente esses dispositivos de infusão contínua, né, que chama-se de bomba de insulina, que a gente programa e ele faz essa aplicação de insulina. E claro que ao longo do dia o paciente também tem que fazer mais aplicações a depender do que ele vai comer. Ele fica preso no corpo, assim, essa bomba? Isso, a bomba de insulina, ela fica presa ao corpo. Então, é uma tecnologia, né, muito, muito boa, assim. Faz muito sentido usar em pacientes que têm diabetes tipo 1. Custa caro? Sim, são terapias de alto custo, porque você tem o custo de aquisição do aparelho e você tem um custo mensal para comprar os insumos, né, que você precisa ir trocando todo mês, tá? Isso não faz parte do programa do SUS? Não, isso não faz parte do programa do SUS. Os pacientes que conseguem acabam sendo via judicial, né? Isso ainda não faz parte do arsenal do SUS. No SUS é a insulina, a caneta ou a injeção, é isso? Isso, o SUS ele já disponibiliza para os pacientes que têm diabetes tipo 1, como uma medicação de alto custo, as insulinas rápidas melhores, né? Então, o paciente com DM1, ele consegue pegar as insulinas ultra rápidas, sem custo. O que é ultra rápida? Quando a gente faz o tratamento do diabetes, para esses pacientes que são totalmente dependentes de insulina, a gente usa 2 tipos de insulina. Então, tem uma insulina de ação lenta, né? E tem uma insulina de ação rápida que ela é aplicada antes de cada refeição. E aí, essas insulinas que a gente diz que são ultra rápidas, elas são melhores porque elas têm um tempo de ação mais curto. Isso reduz o risco de hipoglicemia. Então, para esses pacientes que estão aplicando insulina 5, 6 vezes, 7 vezes por dia, você ter uma insulina de melhor qualidade, isso ajuda ele a controlar melhor a glicemia e não fazer tanta hipoglicemia. A hipoglicemia é ao contrário, né? Hipoglicemia, quando tem pouco açúcar, é isso? Exatamente. Então, quando a glicemia cai demais e você fica nesse processo de tatear a dose, né, para que não seja nem pouco, nem muito, mas essas insulinas melhores, elas ajudam nesse processo. Qual que é o nível de hipoglicemia? Qual é o número ali para as pessoas terem uma noção? Hipoglicemia é quando você... em pacientes diabéticos, o conceito de hipoglicemia é ter uma glicemia menor do que 70, de 70 para baixo. 70 para baixo 70 para baixo. É hipoglicêmico. Isso é hipoglicemia, e aí você tem que consumir açúcar, por exemplo, né, para que essa glicose suba, tá? Então, para diabetes tipo 1, a gente tem os tratamentos com as insulinas, né? Os 2 tipos sempre. E aí, a via de administração é que varia. E para o diabetes tipo 2, né? Você tem o tratamento com as medicações. Tem as medicações orais, tem medicações injetáveis. E os pacientes diabéticos tipo 2 também precisam usar insulina. Não são todos, né? Isso depende muito do estágio que esse paciente está. Mas é basicamente isso. Agora, a qualidade de vida desse paciente, como é que é? Um paciente que é diabético tipo 1 ou tipo 2 tem uma qualidade de vida normal, pode fazer esporte, pode viajar, vive mesmo... Fala um pouco da qualidade de vida dele. Sim, hoje a gente tem bastante tecnologia, né, associada ao diabetes, justamente para trazer mais qualidade de vida para os pacientes que têm diabetes. É claro que é um paciente que ele precisa estar sempre atento com o que ele come, com o hábito de vida dele. No caso, né, de pacientes que usam insulina, ele precisa medir a glicemia dele de tempos em tempos para que ele consiga fazer esse controle do açúcar no sangue. Mas, se você realmente, né, consegue se organizar, a sua qualidade de vida é normal, né? Os pacientes podem se exercitar e devem se exercitar, né? Então, a gente tem aí
atletas de elite, atletas Diabéticos. famosos que têm diabetes tipo 1. Um exemplo Temos futuro. aquele tenista profissional, o Zverev, que estava no final de Roland Garros agora, ele é diabético tipo 1. Tipo 1? Então, não é incomum, durante os jogos, você vê nos intervalos ele aplicando porque ele insulina. está queimando energia, está queimando açúcar durante 5 horas na quadra, imagina? E a depender do tipo de atividade física que você faz, da modalidade, a glicemia ela pode ficar até um pouco mais alta e depois ela cai, né? E esses pacientes estão consumindo açúcar, né, para ter energia para o treino, para o jogo. Mas acompanhar a glicemia é importante de qualquer maneira.